Agora deu, minha conexão aqui deu uma falhadinha. Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para hoje? Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida. E hoje eu tô aqui para fazer mais uma live da série de lives sobre Setembro Amarelo. E é com muita gratidão e alegria que eu vou trazer um convidado super especial, que é o Sereno, Robson Sereno, porque hoje a gente vai falar sobre Axis Consciousness, né? Como o Axis Consciousness, que é um conjunto de ferramentas, pode contribuir para aliviar a depressão, né? Como que ele funciona para prevenir o suicídio, como que ele funciona no atendimento das doenças mentais. Então, aguardando o convidado chegar, né? Enquanto isso, vou escolher um filtro. Tem um do Axis que eu gosto muito, não tô achando aqui. Aqui, ó, saúde mental importa. Vamos pegar um filtro voltado para o Setembro Amarelo, então. Robson, seja bem-vindo. Olá, olá, boa tarde, tudo bom, querida? Tudo bom? Nós de novo, Robson? Nós de novo, aqui outra vez. Uhum. Que Pois lugar então, né, eu bonito já que me você está aí, apresentei. toda de branco aí atrás, está super bonito esse visual. O meu também poluído. Ai, gratidão. É que eu tô aqui no espaço, né? Ah, que legal, estou em casa, então tem hora que fica meio bagunçado, mas faz parte da vida. A vida é assim, bagunçada. Claro. E aí, tudo Pois bem? então, Robson, Ah, estava aqui falando, né, que eu estou fazendo uma série de lives sobre Setembro Amarelo, onde já foram aham, abordadas outras terapias. uhum. E mas Axis Consciousness está sendo o carro-chefe, até porque é uma das minhas queridinhas. Ah, que Eu fiz legal. uma sozinha falando um pouquinho a respeito de barras de Axis, né, da importância da gente estar na presença e que é uma das possibilidades com as barras, né, a gente aumentar o estado de presença, parar de viver tanto no passado, o que diminui a depressão e Sim. que quando a gente fala em suicídio, é um ato que muitas vezes a pessoa só vem a cometer porque realmente está num estado de depressão bem importante, né? Uhum. Ah, Mas a Meirice o está meu. aqui, um beijo, linda. Olha Então, só, Merice, seja é, bem-vinda, Carla também. pois é, bem-vindas, E aí eu meninas. disse como. A Carla aqui, um beijo, querida. Que coisa boa ter essas meninas aqui E aí nos eu disse assistindo. como abordar esse tema sem trazer o Sereno, que foi um dos Yeah! iniciantes dessas ferramentas aqui no Brasil, né? Com Então, certeza. te entrego essa live aí para ver o que tu pode como tu Já pode nos comigo. presentear. Já comigo. Quando você perguntava ou falava a respeito da questão do suicídio, quando eu me conecto com essa energia, a questão que me vem é uma das ferramentas básicas do Access, né? Que seriam os 10 mandamentos. Uma é ela, não compre a sua história. Ou não compra, não venda e não reproduza a sua história, mesmo que seja a sua própria história. Então eu vejo assim, minha vida está uma merda, ok, mas eu morrer agora, vai melhorar o quê? Para quem? Quem ganha com isso, sabe? Então, se a pessoa fizesse essa pergunta, se eu me suicidasse agora, como seria a minha vida daqui a 10 minutos? Não existe, bro. Você dançou. Tá. E para onde eu vou? Às vezes a pessoa nem está pensando, porque tem aquela história mais espiritual, que vai para um umbral, que não fica, que vai, que tal. Mas a gente não sabe. A realidade é que você sai dessa vida. Para que outra você vai, a gente não sabe. Mas tá, ok, tem que ter uma série de especulações e tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo, é claro que quando a pessoa entra nesse estado de depressão profunda ou algo assim, que realmente a pessoa fala, cara, eu não valho nada, de repente ficar nessa vida. Mas se de repente a pessoa parar e falar, peraí, quem é que ganha com a minha morte? Quem é que perde com a minha morte? Primeiro, assim, no meu interessante ponto de vista, quem mais perde é a pessoa que comete. E às vezes também a pessoa faz esse ato como se ela quisesse punir aos outros, porque são poucos aqueles que escrevem uma carta que falam, ó, minha vida não está legal, eu estou querendo tirar ela a cabo, eu não quero mais ficar nessa situação. E aí eu também não sei se isso também para mim aconteceu em função da pandemia, eu inclusive perdi meu pai na pandemia, e eu refleti muito sobre essa questão da morte, sabe?
e eu vejo que a morte, assim como a vida, é uma escolha. E não existe escolha certa nem escolha errada, só existe escolha. Então, se a pessoa acha que a vida dela realmente não está valendo a pena, ela tem todo e qualquer direito de fazer aquilo que ela desejar. E às vezes eu fico me perguntando, será que não é uma visão nossa da sociedade de não encarar isso como um ato normal, como mais uma escolha? E de repente a gente está insistindo para que essa pessoa fique vivendo, mas se ela não está de forma adequada, eu recomendaria o seguinte: se você está com esse pensamento na cabeça, procura um praticante de barras e corre tuas barras 7 dias seguidos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fica pelo menos 1 hora e fala para o teu praticante ou para o teu facilitador: cara, minha vida está uma bosta, eu estou pensando realmente em suicídio, quais são as ferramentas energéticas que você tem à minha disposição? Eu, se fosse o terapeuta, o praticante, o facilitador, de cara dizer: amigo, amiga, vamos fazer 7 dias seguidos, seriados, de barras de axis. E eu daria aqui um pulo do gato. Cada sessão ia ficar pelo menos meia hora na barra de implantes. Porque meu interessado ponto de vista é, se eu estou empoderado, se eu estou sem merda na cabeça e eu tenho criatividade, cara, eu consigo dar nó em pingo d'água, entendeu? Já fez. Então, eu faria de cara essa situação. Se você é também um praticante de SOP, da Sinfonia de Possibilidades, eu também faria, logo após a sessão de barras, eu receberia também uma sessão de SOP. 7 dias não foi suficiente, a pessoa ainda se encontra naquela melancolia, vamos para 14 dias. Ainda não foi suficiente, a pessoa não sair, vou para 21 dias. Fechou? Eu poderia continuar com as barras pelo menos 1 ou 2 vezes ou 3 vezes por semana como manutenção, e eu poderia, em paralelo, já lá no início, ou logo depois, introduzir alguns processos corporais. Por exemplo, o MTVSS, que é o coringão do Access Consciousness, né? Ele vai trabalhar a valência terminal da célula. Uma célula, quando ela está normal, ela é redonda. Quando ela está doente, ela fica elíptica. De repente, eu não saberia te dizer se a depressão dá isso, mas eu estou supondo que quando você está deprimido ou na tristeza profunda, tudo teu está murcho, tudo teu está caído, porque você não está... Imagina, estou aqui com o sol cheio de amor para dar. Cara, você vai dizer que eu sou feio, horroroso, e eu estou dizendo, interessante ponto de vista. Agora eu já estou aqui olhando para o chão, né? E você fala, cara, você é um bosta, você... Tudo vai caindo. Tanto que a neurociência fala isso, né? Oi. Sereno, tu está falando do MTVSS, mas quando tu falou em processo corporal, me veio o facelift também. Claro, com né? certeza, com certeza. Então, Porque ele dá um empoderamento. Eu faria de Para cara de se julgar, né? Eu faria o MTVSS, depois eu faria o facelift, mas antes do facelift eu faria a mimetização biomimétrica. Porque, de repente, esse processo corporal é para a gente parar de imitar e copiar as pessoas. De repente, você pode ter na família um pacto ou umas liagens suicidas em que as pessoas têm sempre, ou de uma boa parte delas, escolhido esse caminho. Então, a maneira de você parar de escolher esse caminho seria através da mimetização. Olha, eu ainda faria outra coisa, eu faria a constelação familiar. Para saber a quem pertence isso. Né? Eu abordei esse tema numa das lives também a respeito, né, da utilização da constelação como que funciona essa situação, né, da depressão vinculada às lealdades familiares, né, ao pertencimento familiar. E eu faria muita pergunta, sinceramente, muita pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta, né, do tipo, o que é que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? Ou então, o que é que está certo sobre mim que eu ainda não percebi? Eu gosto muito da frase do Dr. Dan Heer, né, que é um dos cofundadores do Access, que ele trabalha, ele sofreu abuso e aconteceu. Ele foi um cara que quase tentou suicídio, né? Ele já havia feito uma carta se despedindo, não deixando nenhum responsável por conta disso, que ele estava numa depressão profunda. Um cara jovem, quiroprata, bem-sucedido, e tinha tudo para ter uma vida mais plena e ele não estava se sentindo bem. Então ele já estava planejando a morte dele. E aí ele encontrou um anúncio no jornal, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e ele procurou, era a Xena, ele foi lá e fez as sessões. Tanto que ele fala,
não julgue as barras até receber pelo menos 10 sessões. A primeira E dele foi super forte, mas ele precisava de mais tempo para poder soltar essas nhacas todas que o corpo requer. e Então, sereno, o que eu eu acho, percebo, eu fala, acho legal a gente trazer. Eu acho legal a gente trazer que ele até comentou que a primeira vez que ele viu esse anúncio, ele primeiro, né, criticou e é, disse: "Ai, quem é essa Poliana que acha que tudo pode chegar?" Ele estava achando a vida dele um cocô. E aí, de novo, esse anúncio foi parar na mão dele, num segundo momento que ele buscou. E quem tiver interesse em saber mais sobre isso, tem o livro Sendo Você Mudando o Mundo, que é bem interessante também, né, Sereno? claro, opa, Para nos levar. com certeza. Só que assim, eu vejo que uma pessoa que está numa depressão profunda, ou que está planejando um suicídio, ela não tem vontade de ler nada, não tem vontade de assistir nada, sabe? Ela, na verdade, ela requer um cuidado mais intenso, alguém que possa ter uma certa amorosidade para trazer clareza para ela, para essas questões. Eu faria isso, sabe? Trocaria ideias, informações, correria as barras, fazia todos esses processos corporais e muito, mas é muito, muito, muito body pop. Sabe? Processos verbais E assim, Sereno, assustadoramente. falando, já que tu entrou nessa história, né, do cuidado, do carinho, e como seria a gente falar um pouquinho dessa questão do toque em pessoas que estão assim, tão magoadas, né, tão ressentidas em depressão. Essa questão do que o processo corporal, que é aquele toque carinhoso, sem Uhum. julgamento, né, que estimula também, que tem Ah, dentro para vir à bom, tona, bom, é que eu estava falando falar uma de coisa, aí toque. você me perguntou e eu acabei voltando. Agora me voltou de novo essa informação. Como ela voltou a terceira vez, ela quer sair, ela tem que sair agora. O Bora! doutor, o doutor Dehier, ele, quando ele trabalha com a questão dos abusos de todos os tipos, seja ele financeiro, econômico, de autoridade, irararará, ele fala que é assim, como seria se nós pudéssemos ter carinho pelas pessoas que não escolhem aquilo que a gente escolhe? Isso é de uma profundidade incrível, porque quando a gente trata de suicídio, eu não escolheria esse caminho. Para mim seria uma espécie de fuga, mas eu não estou dentro da pessoa para julgar. E quem sou eu para julgar as escolhas dos outros? Se não existe escolha certa nem escolha errada, só existe escolha. Quando ele traz essa questão do como seria nós termos carinho pelas escolhas que as pessoas fazem, que nós não escolhemos, para mim fica tão mais suave, sabe? Que é tipo assim, eu quero que meu filho faça, sei lá, algo diferente. E eu estou estimulando ele. Ele, pai, eu não quero. Aí eu falo, porra, mas poderia fazer. Isso é o meu desejo, é a minha vontade, é a minha escolha, não é a escolha dele. E aí, quando ele fala, eu não vou fazer, eu falo, ok, como seria ter carinho pelas pessoas que escolhem diferente de mim? Depois que eu comecei a utilizar essa ferramenta em larga escala, pô, Mac, sumiu. Eu não tenho mais responsabilidade sobre nada nem ninguém. É lógico que se eu tiver um cliente que está nesse processo, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, Que tiver digamos assim. alcance. Agora, se a pessoa escolher, cara, tá tudo certo também. Eu já atendi mais de 15 pessoas em estado de depressão profunda, 3 delas com tentativa de suicídio. E eu fiz esse protocolo das 7 sessões de barras, e depois da sétima sessão, todas elas saíram do processo. E aí depois elas voltaram a engajar. Em todas elas eu recomendei fazerem o curso de barras, fazerem as trocas, receberem as 7 sessões. E naquelas que queriam algo ainda além, eu recomendei, vai para o fundamento. Você precisa reestruturar, você precisa renascer, você precisa largar esse monte de caca que você tem na cabeça e que te levou para esse lugar. E não adianta ir para o cognitivo, você tem que ir para o energético, tem que tirar isso lá dentro, sabe? Na veia. E aí você trouxe a questão do toque, né? Eu acho que ele é fundamental, porque quando a gente está chateado, deprimido, pode ser às vezes um relacionamento que falhou, ou brigou, ou perdeu, um pé na bunda, ou a discussão no trabalho, qualquer situação em que você se sente um pouco mais carente, o toque, ele é fundamental. Nossos corpos adoram o toque. Então, eu posso tanto ter um toque, tipo uma massagem relaxante, uma massagem, sei lá, qualquer, tem vários tipos, né? Essa é uma das questões. Eu, por exemplo, mesmo quando eu estou muito pé da vida, uma massagem é a melhor coisa do mundo, porque eu tenho que trabalhar o meu interno para eu relaxar, porque senão a musculatura não vai. Mas quando eu entro no lugar, que você fica lá só de cueca, a pessoa coloca uma música deliciosa, começa a passar um óleo, cara, quando chega no pé, quando chega no meu joelho, já passou minha raiva, já nem sei onde é que eu tô, já começa a entrar em total estágio, né? Outra coisa que me relaxa pra caramba são os processos corporais.
É perceber que uma Sim. pessoa está tocando em mim com total respeito, com total presença, de uma forma íntegra e inteira. E ela está ali disponível para mim durante uma hora e pouco. Aquilo em si já me dá um relaxamento. Além do que, eu me conecto comigo, sabe? De uma forma ainda mais intensa. Então, às vezes as pessoas falam, a gente tem que trocar as barras só semanalmente, e não os processos corporais também. Escolhe quais são os processos corporais que você gostaria de trocar com maior facilidade. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma classe. Ok, os processos corporais não precisam de pré-requisitos. Basta eu escolher, Pode buscar um ser um workshop. facilitador, né? Então, isso aqui é muito legal, por exemplo. As pessoas que podem estar aqui nos assistindo e falar, não estou afim de fazer uma classe de barras por qualquer razão. Faz então um workshop do processo corporal, escolhe qual que é o processo corporal que vai fazer mais diferença no teu momento atual. É claro que o ideal seria você fazer as barras, o fundamento, a classe de 3 dias de corpo e começar a praticar. Mas, de repente, às vezes a pessoa não tem dinheiro, não tem tempo, ou ela ainda não está nessa expansão de consciência e não vê isso como um investimento que ela faz para ela mesma, sabe? Porque o que eu percebo é que a maioria das pessoas que investem nelas nesse sentido, elas estão no outro patamar energético. A vida delas é completamente diferente, né? Começa a mudar, né? A gente vai criando um novo espaço. E cada classe é uma classe, cada processo é diferente. Uhum. E eu acho legal a gente trazer, né? Nós tivemos agora presente num curso onde a gente viu muito a questão do toque que gerou trauma. E o Sim, quanto esse toque pode curar, né? com certeza. Então, essa Pra... questão do toque, ele é muito relativo, né? Porque um toque, quando feito com permissão, amor e carinho, é delicioso. Um toque feito sem permissão, sem carinho, com violência e de uma forma assustadora, Sem ah, presença. ele gera muito desconforto interno. Eu vejo, às vezes, até um beijo, tá? De repente, você vê um casal de namorados, e o cara rouba o beijo dela, ou ela rouba o beijo dele. Se os dois estão afim, eles engatam. E é uma coisa linda de ver. Quando um não tá, é um negócio meio sogamonga. Parece que a coisa não flui, né? Tipo, vai colocar a língua aqui ou não vai? Vai ser um beijo? É uma bicota ou é um beijo? Como é que isso funciona, né? E eu percebo que até isso é chato, é invasivo. Eu lembro que teve lá atrás, quando eu era adolescente, aprendendo a beijar, namorar, eu fui beijar uma menina e ela colocou a língua toda e ficou, sabe, assim, dentro da minha boca, parecia fazendo uma gangorra. Nossa, aquilo me deu um asco danado. Eu falei, que é isso, menina? Que é isso? Devagar, né? Devagar como andou, né? Eu ainda estava naquela fase de tudo devagar para chegar, né? Chegar lá. Eu falei, epa, peraí, assim também não. É muito engraçado isso, porque se você já tem mais experiência e uma pessoa te invade, você fala, ó, isso aqui eu não curto, isso aqui eu já provei, nananana. Mas se você não tem essa experiência e você está tendo a primeira, a segunda, sei lá que experiência você está tendo, se isso é feito de uma maneira não consentida e de uma maneira que não é construída, ela vira invasiva. Isso gera um trauma fodido, total e absoluto. E o legal é isso, é que quando tu vai fazer um processo corporal, receber um processo corporal, quem tá ali tá à disposição disso, né? Sim, Então, o total. quanto também com esses processos a gente acaba curando esse outro tipo de toque, porque eu adoro massagem relaxante, para mim é uma das melhores coisas que tem. Agora, por exemplo, eu já acho assim, para quem tem problema com toque, às vezes não se permite uma massagem, né? Aí quando tu vem para um processo corporal, eu já tive pessoas que me ligaram perguntando, tá, mas esse processo eu tenho que tirar roupa? Não, gente, não precisa tirar roupa, a gente faz sobre a roupa, né? São toques suaves em diferentes partes do corpo. Sempre vai se perguntando onde é que pode ser tocado. Tem pessoas que às vezes têm locais que não se sentem confortáveis numa primeira sessão. Mas, enfim, é um toque suave, é um toque gentil que ajuda a liberar muito trauma do corpo, né? Com certeza. E se a pessoa não tem, realmente, o que você falou é pura verdade. Uma pessoa que tem problema com toque, ela detesta que alguém toque ela. Então, ela não vai se entregar dentro de um processo de uma massagem, por exemplo, sensitiva, ou de uma massagem relaxante. Entretanto, eu acho que é legal a pessoa também se desafiar, sabe? Não ficar naquela zona de conforto. Eu, por exemplo, se eu tivesse problema com o toque, eu me perguntaria: o que é que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? O que é que está certo sobre o toque que eu ainda não percebi? O que é que eu tenho
que não me permite receber um toque. Esse toque me leva a que lugar e aonde, sabe? Eu imediatamente buscaria ajuda, buscaria alguém que pudesse me ajudar nesse processo. E aí, sem dúvida, receber uma sessão de barras ou receber um processo corporal me encorajaria para que eu pudesse vir a receber mais tarde uma massagem relaxante. E quem sabe até uma massagem tântrica, né? Que essa é outra questão. Sim. Muitos de nós evita ou evitou uma massagem tântrica por puro preconceito. E a massagem tântrica é maravilhosa, ela é extremamente curadora, ela é extremamente nutritiva, regeneradora, generadora, para que você possa sair dessa situação. Então, cara, eu acho assim que tem um leque total e absoluto dessas questões. O que eu percebo é que se a pessoa está com uma depressão profunda e ela está planejando suicídio, ela não consegue enxergar essas infinitas possibilidades. Porque imagina, uma pessoa que está enxergando infinitas possibilidades, se o relacionamento não deu certo, ela fala, um abraço, não só tem esse cara ou essa mulher, tem milhões, eu vou pegar outra pessoa. Se o emprego não deu certo ou perdeu o cargo, ok, eu consigo outro, Vai sabe? ter outro, né? Exatamente. Então, quando você está nesse lugar das infinitas possibilidades de escolha, o suicídio pode até fazer parte das suas escolhas, mas ele não é visto nem considerado, porque você tem tanto projeto para fazer e acontecer, né? Essa é outra questão que eu, se eu estivesse trabalhando com alguém nessa situação, é que eu buscaria, eu perguntaria, por exemplo, qual que é a tua contribuição nesse universo, nessa vida, nessa terra? Propósito. E, o propósito, né? Se você sair agora, quem vai ganhar? Se você ficar, quem vai perder? É a cidade, é o lugar, é a família. Cara, família é aquela que está do nosso lado. Não são as pessoas que têm o mesmo sangue que você, sabe? E você pode escolher outras, né? Tem amigos, por exemplo, que são muito mais importantes nas nossas vidas do que os Mais nossos irmãos do familiares. que, né? Exatamente, porque é uma pessoa que gosta de você e te escolheu pelo que você é, não porque nasceu na mesma família que você. Então, assim, eu vejo infinitas possibilidades, sabe, de escolha. Então, quem estiver nos assistindo aqui, que tiver com essa mentalidade, eu diria, vai lá e corre as tuas barras, pelo menos uma vez. Se deu certo com o DEM, vai dar certo com você, é claro. O DEM recebeu 10 E, sessões, se transformou no cofundador, ele está e no Axis há 20 anos, hoje é uma figura, assim, renomada, já escreveu vários livros, criou várias coisas, é uma pessoa maravilhosa, está dando uma contribuição incrível. Se ele tivesse cometido esse ato há 22 anos atrás, nós não teríamos fora que a conhecido gente o teria perdido. ISB, não teríamos conhecido o SOP, ele não estaria fazendo essas lives maravilhosas e não estaria dando a contribuição dele, sabe? Eu gosto muito de trabalhar essa questão da contribuição. Às vezes, quando eu falo, puta, isso aqui não está fluindo, eu falo, mas peraí, qual que é a contribuição que eu ainda sou nisso? Ou o que é que eu poderia contribuir ainda mais? Porque, de repente, no final, eu acho, quando a gente parte dessa por melhor, de forma natural, espero eu, é, o que vai ficar de mim é a contribuição que eu dei para o universo. Tudo bem, deixei 3 filhos lindos, maravilhosos, que seguirão a minha genética, né? Mas, independente disso, o que é que eu fiz? O que é que eu fui? Quem eu sou? E qual foi a contribuição que eu fiz para o universo? Porra, isso aqui já vale, sabe? Eu vou ficar anos trabalhando com isso. E Serena, outra coisa, né? A gente está falando aqui também dessa questão de parte, mas nós, né, que trabalhamos com Axis, nós somos seres infinitos. Quando a Claro. gente, se a gente está cheio de problema e não está vendo solução, a única coisa que ao cometer um ato desses a gente faz é se livrar do corpinho, né? Não Sim. quer dizer que a gente se livra de toda a carga Não. energética e mental. E o pior é que a gente depois não sabe para onde vai, né? Então é melhor seguir essa. Eu não sei, eu acho que tem muito a ver também com o tipo de personalidade, sabe, Mac? Para mim, a fuga para mim nunca foi considerada. Às vezes até eu falo, pô, aquilo ali eu poderia ter dito não, ou teria jogado a toalha. Não. Sabe, eu geralmente é uma coisa minha que me impulsiona. Não é que eu não tenha medo, eventualmente eu tenho medo, mas eu sei que medo é uma potência, então eu vou tremendo. Mas eu vou. Eu não me escondo da vida, nem das situações que ela me proporciona. Eu vou lá e faço. É lógico que eu já errei várias vezes, já me ferrei várias vezes, como eu também já acertei várias e quantas outras. Mas eu prefiro errar buscando acertar, digamos assim, buscando o melhor, dando a minha contribuição. E hoje eu já não falo mais, puta, eu errei. Eu falo, não, quais foram os aprendizados disso aqui? Deu para trás, mas ok.
Quais são os aprendizados? Eu não fico mais buscando erro. Não quero mais saber de estar certo nem estar errado. Eu quero ser feliz. Eu tiro os aprendizados. Quantos aprendizados eu tirei disso aqui que aconteceu? Ah, foi isso. Valeu. Bola para frente. É só para eu não ficar repetindo o mesmo erro, sabe? Eu ficar repetindo as mesmas situações. E agora, com a questão Aquele também looping, né? Exatamente. E agora com as barras, com os processos corporais, com toda a filosofia do Access, né, de uma forma geral, que isso fica tão dentro da gente que fica até difícil a gente sair para qualquer outro tipo de treinamento ou coisa que o valha. Né? A gente fica até com... A pessoa falou as coisas, a gente fala, não, mas isso aqui eu já deletei. Não, tem que pegar de volta porque aqui vai ser importante. Isso para mim... Vamos pegar para olhar isso aí. Isso às vezes me causa um problema horroroso. Mas aí eu vou e tá. Então você pode usar outras ferramentas. Eu acho assim também. Quem está aqui nos assistindo e talvez está com essa vontade, esse desejo, ou está levando isso em consideração muitas vezes, primeira coisa, pergunta, verdade? Quantas entidades estão aqui? Porque, de repente, não é a tua escolha, mas você está ligada a entidades que têm uma verdadeira família de suicidas e que estão lá, ó, vamos lá, vamos. Tem um caso da moça que eu me contou que foi muito engraçado. Na época eu era facilitador falando com as entidades, eu estava dando um curso e ela me falou que ela teve um susto. Ela estava numa dessas viagens internacionais e ela estava num lugar onde tinha uma verdadeira falésia, assim, sabe? Uma coisa enorme. Acho que lá embaixo tinha, não sei se era rocha ou se era terra, e tinha o mar. E aí eles entravam num lugar onde tinha, assim, um lugar para você ver aquele fosso, aquele buraco, e tinha uma cordinha, né? Ele dizia, não pula a cordinha. Aí ela disse que entrou no grupo, a guia falando, e alguém no ouvido dela dizia, pula, vai. Ela dizia, que diabo é isso? Quem é que está aqui no meu ouvido falando isso? O grupo se afastou e ela pulou a cordinha e ficou bem próximo. Quando ela chegou bem próximo, ela começou a ouvir, pula, sabe? Algo nesse sentido. Aí ela disse, naquele momento, ela deu uma respirada, disse que veio um vento quente que quase derrubou ela para trás, sabe assim? Aí ela olhou assim e falou, meu Deus, o que é isso? Aí ela pulou a cordinha, saiu correndo atrás do grupo, falou, cara, o que é que está acontecendo aqui? Aí foi ali onde ela se deu conta de que ela nem tinha planejado, ela não tinha pensado, ela não tinha nada, mas naquele momento... Então, como a gente vê muito filme, vê muita história de pessoas que se jogam daqui a acolá, às vezes, quando a gente tem um contato em que isso é um perigo eminente e que você vê e fala, puxa, tanta gente já fez isso, você leva em consideração. Se você é esse tipo de pessoa, evita esse tipo de lugar. Ou então não pula a cerquinha, né? Não pula a cordinha. Exato. Eu, por exemplo, eu vou nesses lugares e olho e falo, que lugar lindo, mas aqui me dá um arrepio, eu não vou ficar, vou embora. Eu vazo, entendeu? Você tem sempre escolha. Só que às vezes a gente entra num processo de não ter a escolha. Ah, não sei, de cara. não estar na presença, né? Quando eu penso nessas questões, quando eu penso nessas questões, eu fico assim, tem tanta coisa ainda para eu fazer, sabe? Eu tenho tantos planos. Eu quero ver os meus netos crescerem, quem sabe até, se eu tiver a sorte, né? Ver meus bisnetos nascerem. Eu tenho tanto projeto legal para executar, estou executando um monte de coisa legal. Sabe assim, não para. Então, eu nem tenho tempo para a morte. Se a morte me encontrar, ela que venha me procurar, porque eu não vou procurar ela. Eu quero mais é saúde, eu quero mais é vida, sabe? Eu vou nessa linha. Então, se alguém está nos escutando e está na depressão, está num processo qualquer e está pensando nisso, acorda, meu. Pergunta, se eu sair dessa vida agora, quem vai ganhar? Se eu ficar aqui, quem vai ganhar ou quem vai perder? Depende de como você gosta de trabalhar. Você gosta de trabalhar se livrando do negativo ou focando no positivo? Porque os dois são muito legais, né? Quando eu sei o que eu não quero, fica mais fácil eu buscar aquilo que eu quero. Agora, se eu não sei o que eu não quero e também não sei o que eu quero, porque querer, por exemplo, escolha é diferente. Muitas vezes, o que é que você escolhe? Ah, eu não sei. Tá, o que é que você não escolhe? Isso e aquilo. Então, peraí. Já é um método de escolha. Então, de repente, essas perguntas são fundamentais, sabe? Para que a gente possa entrar nessa onda, nessa seara. E outra, eu não sei. Às vezes eu fico assim pensando, vamos lá pegar na concepção. Como é que se concebe um ser humano, né? Um bebê? Vamos estender para os animais, que eu sou veterinário, então eu gosto de colocar meus bichos em tudo. Mas como é que funciona? Uma fêmea está no cio, o macho cobre aquela fêmea, e naquele orgasmo,
ele ejacula e coloca milhões de espermatozoides. Mas assim, são milhares. Você vê nas fotos, nos desenhos e até... Só. Cara, só um sortudo e sorteado e valente, sobrevivente, chega lá e fala, sai que isso aqui é meu. E vai, crau, né? E vai Ou, e penetra ou naquele... seja, né, Sereno? A gente já Gente, é sucesso. puta que pariu, cara. Se você nasceu, amigo, amiga, você já Já é é sucesso. sucesso. Aí É você isso vai, aí. aí você vai crescendo, vai para a escola, vai fazer vestibular, que agora seria o Enem. Quantas milhões de pessoas estão buscando a mesma vaga que você? E você ganha o raio daquela vaga. Aí você se forma, casa, tem filho, tem um emprego legal, paraná. Algumas besteiras acontecem na vida e que te meio que repõe. Se você quiser seguir a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e por aí vai. E do contrário, às vezes, quando não dá certo, é um ato de sorte. Antes eu dizia assim, puta, eu fiz isso, deu errado, que merda. Não, eu falo, cara, isso foi um livramento. Isso não era para mim, tá tudo certo. Eu agora nem olho mais para trás, sabe? O máximo que eu faço é assim, qual que é o aprendizado que rolou aqui? E imediatamente eu já vou buscar uma outra alternativa, porque senão a gente fica no mar do mesmo, entendeu? Eu queria isso, mas aquilo não deu certo, mas era... Não, ó, não deu, acabou. Foi. Agora, isso que tu tá trazendo, Sereno, dessa consciência de ir para esse espaço da pergunta, né? De tá, não era isso, então o que que vem agora? Qual é o próximo passo? Isso é uma coisa que a gente, depois que tu entra no Axis, se torna automático, né? A É gente vira verdade. essa ferramenta. É. Tipo, tudo já chega como um presente, né? Uhum. E tudo chegando minhas alunas para troca. Ah, que legal. Já vou. E então, assim, eu quero que antes da gente encerrar, Sereno, tu passe a tua agenda aqui para Porto Alegre, né? Tá vindo nos presentear com a tua presença aqui, com as classes, com Uau, as que intervenções, com maravilha! os cavalinhos. Exatamente. Nós vamos fazer um trabalho muito legal e bastante intenso aí em Porto Alegre. Em novembro eu estou indo para aí e nós vamos oferecer 3 classes. Não, deixa eu falar assim em linhas gerais, depois a gente vê as datas, né? Nós vamos oferecer provavelmente uma classe de barras, que as pessoas estão me pedindo, porque elas já fizeram a primeira com fulana, a terceira com ciclana, nananá. Algumas querem reciclar comigo, outras querem fazer para se tornar facilitadora e tal. Então, a ideia seria que nós pudéssemos oferecer uma classe de barras de Access. Seguida dessa classe de barras, nós vamos oferecer o fundamento, que seriam 4 dias intensos, para que essas pessoas possam se tornar ainda mais melhores, né, para a vida delas. E depois nós vamos oferecer, vai ser sempre assim, nos finais, as barras na quarta, da quinta ao domingo o fundamento, aí nós damos um intervalo. No outro final de semana, nós oferecemos a classe de 3 dias de corpo. Sexta, sábado, domingo. No intervalo dessas classes, nós vamos oferecer as intervenções sistêmicas com cavalos, que é um método onde você inclui, além da constelação familiar, as ferramentas do Axis, do PNL e de tudo mais, e você traz para os cavalos. Então, os cavalos vão trazer essas informações e eu vou dialogar com cavalos e com os meus clientes para trazer o que esses cavalos trazem do ponto de vista sistêmico. E nós vamos incluir também o abraço do abuso. Eu sou facilitador do abraço do abuso. Então, para aquelas pessoas que se sentiram abusadas e que já estão escutando há pelo menos 30 dias o áudio do abuso, nós vamos oferecer também esse abraço para que elas possam se livrar dessa situação. Portanto, eu vou ficar quase 3 semanas no Sul. Uau, como pode melhorar? Pode melhorar. Ah, não, hoje eu fiz ano passado contigo, né? 3 dias Uhum, de corpo, foi grandioso. foi mesmo. Essas classes, todas elas eu acho maravilhosas. Então, assim, e o pessoal é bem que nem tu disse, né, Sereno? De repente tu não tá ainda pronto para ir para o fundamento, porque tem o pré-requisito das barras. Faz a classe de barras, né? Sim. Começa por aí, daqui a pouco se engaja, já escolhe, quando vê, já engata um fundamento. E também quem quiser, então, saber mais a respeito das classes, dos atendimentos que o Sereno vai estar fazendo aqui em Porto Alegre, entra em contato com ele, entra em contato comigo. Tem mais 2 meninas que estão aí nessa criação junto com a gente, né? A Uhum. Jerusa e a Márcia. Então, qualquer coisa, entre em contato com nós para saber mais. E eu vou dizer eu tive a experiência de fazer o braço do abuso uma vez, pretendo fazer de novo. E assim, ó, para mim foi um divisor de águas. É impressionante, né? Foi tão, foi tão intenso quanto um fundamento que é 4 dias, né? Sendo que o braço do abuso é 1 hora praticamente ali. Uhum. Mas assim, ó,
foi o momento que eu mais me senti dentro do meu corpo. Foi pós essa sessão de... Nossa, que Eu não tinha delícia. noção do... Sim, eu não tinha noção do quanto eu estava contraída dentro de... Parece que eu estava só no mental. E Caraca, quando acabou que eu levantei da maca, eu me senti assim, dentro, ocupando todo o espaço, como se meu corpo fosse uma luva mesmo, né? que Para o delícia. ser infinito. Então, assim, eu super sugiro que, de repente, não está escolhendo ainda vir para as classes, venham para os atendimentos. O Sereno vai estar disponibilizando para a gente aqui em Porto Alegre. E é isso aí, né, Sereno? E sabe Gratidão outra, imensa por... é, e sabe outra coisa que eu estou pensando em fazer? Eu fiz agora esse final de semana aqui em Brasília e foi bárbaro. Nós fizemos uma noite aclaradora ao lado de uma fogueira. E aí deu, Uau! fizemos todo um processo de POD/POC, processos verbais, surgiram coisas deliciosas e foi tão assim expansivo. Nós éramos em mais de 30 pessoas na beira da fogueira, mas foi tão divertido, Mac, mas foi tão divertido que vamos incluir isso em Porto Alegre. Porto Alegre merece algo assim, sabe? Que transcenda, que a gente possa sentar e conversar e rir e no final fazer uma celebração com um vinho delicioso e que depois cada copa a sua casa. Como pode melhorar? Ó, Por a Karen favor. dizendo que já fez o abraço do abuso. Ah, que Bora de maravilha, novo, Karen. então, Vamos de repetir. novo. Vamos liberar. Não tem que ficar abuso mais na vida. Abuso agora é coisa do passado. Gratidão Beijo. imensa, Sereno, pela sua disponibilidade. E até a próxima. A ti, querida. Até a próxima. Boas trocas. Dá um beijo das meninas por mim. Pode deixar. Beijo. Beijo, tchau.